Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindas e bem-vindos. Este é o canal do YouTube do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para podermos trazer essa série de estudos que estamos fazendo sobre as escolas iniciáticas do passado. Se você está chegando aqui nesse vídeo pela primeira vez, vai aqui na descrição, temos um playlist de estudos que fizemos no ano passado de 2023 sobre o Egito Antigo. Tem duas playlists nesse sentido. Estudamos a civilização antiga em cima de dois livros, o Caibalion e também sobre a Tábua Esmeralda. E neste ano de 2024 estamos estudando as tradições da Índia antiga, em cima do livro O Bhagavad Gita. É com muita alegria que estamos aqui, recomendo que vejam os vídeos desse estudo para poder dar continuidade aos próximos vídeos. Os vídeos estão todos listados, sejam muito bem-vindos, ajude o canal aqui a compartilhar essas mensagens de reflexões que são milenares, mas que fazem muito sentido no nosso uso prático hoje, no nosso cotidiano, nas nossas experiências, no nosso dia a dia. E eu espero, desejo mesmo, vibro profundamente que todos nós possamos utilizar esses ensinamentos, tanto do Egito, desses sábios, né, do Hermes Trismegisto, como os ensinamentos de Krishna, que estamos estudando na tradição da Índia Antiga, para podermos vivenciar as nossas experiências de maneira mais leve, com um entendimento maior sobre as circunstâncias das nossas próprias experiências. Então, vamos já compartilhar o nosso estudo desse vídeo. Vamos aqui. Muito bem. Então, projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, o hinduísmo, a Índia antiga. Ora, aqui. Muito bom. Eu gosto sempre de relembrar os objetivos dos nossos estudos que estamos fazendo, estudar conceitos iniciáticos em grupo. Eu lembro que esses vídeos que estão sendo postados aqui no canal desse projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso, ele é decorrência dos estudos que fazemos em grupo com os nossos colegas, e daí sai esse vídeo para que possamos divulgar para mais pessoas o que nós estamos estudando nesse grupo. Também é trazer os conceitos iniciais para a nossa vivência prática. Esse objetivo é muito importante, porque tudo que nós aprendemos nesses conceitos que estamos a cada dia aqui rememorando, relembrando, que são muito antigos, eles, sim, eles têm o poder de influenciar na nossa vida hoje, dependendo da nossa escolha, da nossa vontade, daquilo que nós utilizamos para o nosso dia a dia. E depois a gente trazer todos esses conceitos para a nossa vida cotidiana, também um dos objetivos é levar as ações práticas que nós estamos desenvolvendo aqui nesse estudo para a sociedade, de uma forma de trabalho, através do nosso próprio testemunho. E esses são os objetivos de nós estarmos aqui reunidos quinzenalmente para podermos estudar esses conceitos das escolas antigas de iniciação, que é o encontro, da agenda dos nossos encontros. Então, hoje nós estamos aqui no encontro 15, estamos estudando o canto 15 do livro Bhagavad Gita, e esse estudo foi realizado no dia 29/10. Para dar o clima aqui místico às nossas reuniões, tanto lá quando nós fazemos os nossos estudos, como aqui no vídeo, sempre estamos trazendo esse provérbio hindu, que ele é muito útil, já de uma profundidade intensa de reflexão. Se a gente ficasse só nele, poderíamos desenvolver aqui as ideias desse vídeo inteiro só em cima
desse provérbio que diz: a árvore não prova a doçura dos próprios frutos, o rio não bebe as suas próprias ondas, as nuvens não despejam água sobre si mesmas, a força dos bons deve ser usada para benefício de todos. A tradução do Bhagavad Gita que nós estamos utilizando é referente a esse livro, e já iniciamos aqui o canto 15, que tem o título O Yoga da Suprema Pessoa. E também podemos, né, algumas traduções trazem o Yoga do Supremo Princípio, né, de vez pessoa, princípio. E aí o canto 15 começa: diz o Senhor bendito, no verso 1, dizem eles que a imutável árvore, o Ashavat, tem as raízes em cima e os ramos embaixo, e que suas folhas são os hinos védicos. Aquele que sabe disso é um conhecedor dos Vedas. Então, eles dizem, começa Krishna nesse verso 1. Eu já penso, quem são eles? Possivelmente aquelas pessoas, né, os rishis, os sábios, os conhecedores, aqueles que utilizam a, a, o conhecimento védico, né, aqueles que têm muito conhecimento, os grandes sábios da tradição védica. Possivelmente deve ser esses eles, né? Dizem eles. No verso 2, Krishna continua fazendo a sua analogia em cima desse conceito, dessa tradição védica, dessa árvore, né? Dessa árvore sagrada, e ele fala: os seus ramos, espraiando embaixo e em cima, são nutridos pelas qualidades primárias. Então, lembrando as qualidades primárias, né, que são aquelas qualidades aonde nós gravitamos nas nossas energias, né? O tipo de energia que nós vinculamos está muito atrelado, né, às nossas ações, os nossos hábitos, a essas qualidades primárias, né, que são três que nós estudamos, que são conhecidos como gunas. Uma tradição na palavra da sânscrito, né? Gunas, né? Os gunas, essas qualidades primárias, sattva ou sativa, rajas e tamas. Então, são essas três qualidades primárias. Os objetos são os galhos. Então, ele continua. Os ramos, eles estão crescendo em cima e embaixo e são nutridos por essas três qualidades primárias, por essas três energias, por essas três ações. E os objetos, nessa analogia da árvore, são os galhos menores. E embaixo, no mundo humano, proliferam as raízes. Então, estamos aqui falando de ramos, galhos e raízes, né? E elas estão ligadas à nossa ação. Então, a raiz está ligada à ação. Aqui, nessa analogia que Krishna vem trazendo. No verso 3, sua forma não é percebida dessa maneira aqui no mundo, nem tampouco seu fim, nem seu princípio, nem seu alicerce. Tendo-se derrubado essa árvore, o achavat, de raízes bem desenvolvidas, com a firme arma do desejo. Então, é bem interessante que Krishna já começa com essa analogia, trazendo os ramos ligados às nossas ações, às nossas qualidades primárias, não as ações propriamente ditas, mas as energias, né, que as nossas ações vão gerar. Então, os ramos ligados às energias dessas qualidades primárias, esses hábitos. As raízes estão ligadas às nossas ações. Então, ações que a gente faz, depende da nossa ação que nós estamos praticando, nós estaremos ligados a uma dessas qualidades primárias, e os galhos aos objetos. E ele traz, fazendo analogia, que nós temos que cortar essa árvore, derrubar essa árvore. E como que a gente faz isso? Através do desapego. Qual é a arma? Desapego. Então, o desapego, para a gente poder
tirar essa árvore que na simbologia pode estar dentro de nós, que nos enraiza, nos fixa, nos paralisa aqui nesse mundo. Lembrando, né, a árvore, o movimento dela, ela tem o seu movimento, mas é um movimento bem restrito, né, no reino vegetal, e a hora que a gente vai para o reino animal, já o animal tem um movimento muito mais é, sem restrição, liberto, né? Ele vai fazendo as suas movimentações com muito mais liberdade, é óbvio, isso é muito claro, né? Mas nós temos que sempre ir relembrando. E aqui ele traz essa analogia que a gente tem que derrubar essa árvore dentro de nós, quer dizer, não podemos ficar fixos, né? Raízes, fixar nas nossas ações, nós não podemos ter os ramos, transcender os ramos das nossas qualidades primárias, né? E também se desapegar desses objetos que nos cercam. Bem interessante essa analogia e bem profunda. No verso 4 ele continua, deve-se ir no encalço daquele estado do qual os que alcançaram ou alcançarão não retornam e, em verdade, refugia-me naquele espírito primordial de onde bramanou a antiga criatividade. Sem orgulho, Krishna continua, sem orgulho, sem ilusão, tendo vencido toda a mácula do apego, sempre fixado na base do eu, tendo serenado todos os desejos, encontrando-se livre dos pares opostos, conhecidos como prazer e dor, eles vão iniludíveis àquele estado imutável. A gente derrubar a árvore e né, fazer a nossa transcendência espiritual, essa simbologia que traz aqui Krishna nesse canto 15º, ele veio falar que a gente tem que ter o desapego, e quando a gente tem esse desapego, que é a arma que vai derrubar, nós também estamos desenvolvidos dentro de nós. Não temos orgulho, não temos ilusão das coisas, nós deixamos o apego de lado, fixamos em a nossa própria transcendência, no autoconhecimento, na base do eu, no eu. Eu pego os meus desejos e eles estão tão equilibrados, e aí eu tenho essa equanimidade, né? Essa livre dos pares opostos que ele coloca aí, nesses pares opostos, aqui nesse verso, dois pares opostos, né? O prazer e a dor. Então a dor está aqui embaixo, aqui em cima, o prazer está lá embaixo, mas eles estão graduados na mesma régua, podemos dizer assim. E quando eu estou equânime, eu nem fico eufórico com o prazer e nem fico deprimido com a dor. Eu consigo entender que cada um desses pares opostos, cada um dessas pontas, cada um dessa graduação dessa régua, ela serve para que eu possa aprender e desenvolver e transcender o meu próprio espírito, e aí eu consigo estar num estado de equanimidade. Eu equilibro essa régua, né? Nem tão prazer, nem tanta dor, eu consigo equilibrar, e dessa forma eu vou alcançando um estado que vai ser imutável, ele não vai mudar mais, porque a gente vai transcender o mundo material. No verso 6, ele diz: o sol não ilumina esse estado, nem tampouco a lua, nem o fogo. Ele é minha morada suprema, da qual, uma vez tendo alcançado, eles não retornarão. A gente vem citando aqui os versos do Bhagavad Gita, né, os ensinamentos de Krishna, vídeo após vídeo, falando sempre desses eles não retornarão, quer dizer, a hora que a gente transcender o nosso espírito para um estado elevado, transpassando a matéria, transpassando os desejos, transpassando as qualidades primárias, tipo, eu não vou necessitar mais reencarnar de novo aqui num corpo material, então eu não vou retornar mais. Essa é o ensinamento de
de Krishna e que é muito alinhado aos conceitos cristãos, né? Quando a gente desenvolve esses conceitos numa profundidade maior e muito, muito alinhado aos conceitos e os preceitos espíritas que fala assim que nós chegaremos a um estado superior de consciência, de transcendência, que estaremos livres de reencarnações e de corpos materiais. E seremos como filhos, né, de Deus e seremos como os co-criadores do universo. Muito bom. No verso 7, Krishna continua: somente um fragmento de mim, perene elemento vital, no mundo dos viventes, atrai para si um conjunto de sentidos, dos quais a mente é o sexto, habitando no cosmo, Prakriti. Então, Krishna vem falando sobre esse fragmento, né, essa centelha divina, que todos nós possuímos, que, fazendo um paralelo com os preceitos espíritas, nós vamos chamar de princípio vital ou de princípio primordial, mono da centelha divina, o nome que a gente quiser usar, não importa, quase todos eles têm a mesma significância e o mesmo entendimento, como sendo a partícula, o DNA de Deus dentro de nós, a partícula divina dentro de nós, e aqui que a gente está falando, ó, somente um fragmento, né, de mim mesmo, quer dizer, dele um fragmento vai atraindo todas as coisas para que esse fragmento se torne, né, uma pessoa vivente. Muito bom. Qualquer corpo que seu Senhor toma para si, e qualquer corpo do qual ascende novamente, tendo-se apoderado desses sentidos, em conjunto com a mente, ele se move com elas da mesma maneira que o vento leva odores do seu local original para outras partes. Então, quando nós vamos, né, tomando o corpo, nós temos essa liberdade de transitar em vários, né, vamos tomar consciência de nós mesmos, vamos falar assim, porque essa centelha, essa partícula, né, esse fragmento de Krishna que vai aglutinando os sentidos, a mente, e aí ele consegue ir transcendendo de corpo a corpo. Essa é a tradição védica e também tem muito analogia ou é muito análoga ou é muito parecida com os preceitos espíritas. Empregando a audição, a visão, o tato, o paladar e o olfato, bem como a mente, este eu incorporo flui dos objetos dos sentidos. No versículo 10, Krishna diz, associado às qualidades primárias, gunas, o eu incorpóreo ascende do ascende do corpo, perdão, ou nele permanece, ou flui dos objetos. Os iludidos não veem isso, mas os dotados do olho do conhecimento o veem. Então, quando nós estamos iludidos com a matéria, iludidos no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida, e não deixamos espaço para podermos refletir sobre os conceitos que transcendem esse mundo aqui que nós vivemos, nós não conseguimos enxergar nada, não conseguimos ver muita coisa, segundo Krishna, mas quem está à busca do conhecimento, da transcendência da matéria, esses conseguem ver todas essas associações. E os yogins, empenhados, contemplando-no, o Senhor do corpo, estabelecido em si mesmo, mas os nécios, imperfeitos em si próprio, embora se empenham, não vê. Então, ele está falando que os yogas também, quando estão empenhados, né, ali, estabelecidos no seu corpo, ele acaba não tendo tanta percepção, mas ainda consegue. Mas os nécios, né, lembrando aqui que os nécios são aqueles desprovidos de conhecimento. Então, quem está desprovido de conhecimento pode empenhar, 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 mas não consegue identificar, não consegue
perceber as coisas que estão na nossa volta, que transcende o nosso cotidiano material. No versículo 12, o brilho que entrou no sol e ilumina todo o universo, que está na lua, que está no fogo, esteja ciente de que esse brilho é meu. Então, é Krishna falando que Deus brilha, né, para nossas vidas, né, o Deus Krishna aqui na simbologia ou na crença védica, né, Krishna é o Deus, é o nosso Deus aqui que nós no, no Ocidente cremos, né, no nosso Deus único, lá Krishna simbologia esse Deus supremo, então ele está brilhando em todas as partes. No verso 13, e penetrando a terra, sustentando todos os seres por meio da minha vitalidade, tornando-me a soma, cuja natureza é a chuva de ambrosia, nutro todas as ervas. Então, Krishna está falando que ele sustenta todas as coisas, tudo que está dando calor, dando luz, tudo sai dele. E quando ele fala que ele vai se tornar a soma, que dentro da tradição, soma também pode ser uma planta, né? O nome de uma planta que eles usam muito nos rituais, mas aqui o autor fala que nesse sentido é como se fosse a soma fosse a própria lua, né? Que a lua para a tradição védica, é linkada à fertilidade e etc. Então, a chuva de ambrosia que vai nutrindo essas ervas. Então, esse verso aqui, possivelmente, a soma que deve ser associada à lua. No verso 14, tornando-me o fogo Vaishvanara, situado no corpo dos videntes, conjugado com a inspiração, o prana, e a expiração, o apana, cozinha os quatro elementos. Então, aqui, quando ele fala em cozinhar, ele está falando de fazer a sua digestão, né? Digerir, digiro, cozinho, digiro, faz a digestão desses quatro alimentos. Então, os quatro alimentos estão relacionados à mastigação, é mastigado, engolido, chupado e lambido. Então, é essa tradição aí deles, que tem uma simbologia muito intensa, que aqui a gente não consegue entrar em todas as simbologias pelo tempo e etc., e nem temos a pretensão de esgotar o assunto aqui, é só para trazer um gostinho para quem tem interesse se aprofundar cada vez mais nessas tradições, e aqui ele vai falar sobre isso. No 15 ele diz: E eu estou no coração de todos, de mim procedem a memória, o conhecimento e a razão, e sou aquilo que se dá a conhecer por meio de todos os Vedas. Sou também o autor do fim dos Vedas e o conhecedor do Veda. Então, aqui para a tradição védica, né, ele está falando que ele é tudo, ele está em tudo, que tudo sai dele, e é um pensamento alinhado aqui, principalmente da parte cristã, né? Todos nós temos essa ideia que tudo está vindo realmente de Deus, tudo sai de Deus, ele é o criador de todas as coisas. E ele continua, 16, dois espíritos, Purusha, há nesse mundo, perecível e o imperecível. Perecível é todos os seres. O imperecível é dito aquele que reside no sismos. Então, a gente vai lembrar aqui dos sismos, né, ah, como sendo aquele que reside no sismo, é aqueles que estão situados na transcendência, aqueles que estão buscando a transcendência. Então, quando ele diz dois tipos de espíritos no mundo, né? Aqueles que são seres normais, que ficam reencarna, desencarna, e aqueles imperecíveis que estão na transcendência, são aqueles que já conseguiram
transcender a matéria e estão vivendo nesse estado de transcendência, situado na transcendência, já não precisam mais reencarnar. E no verso 17 ele vem falar de outro. Então, aqui ele está falando que tem dois, né? Dois no mundo, mas tem mais um espírito, com letra maiúscula, né? Mais outro diferente desses dois é o espírito inigualável, chamado Supremo Si mesmo, que penetra os três mundos, sustenta-os como Senhor imutável. Então, aqui ele vai falar desses três espíritos: o perecível, o imperecível e o inigualável. Então, pela tradição, nós podemos transcender o perecível e nos tornarmos imperecíveis, mas não podemos chegar no espírito inigualável, que seria a, a manifestação divina em todo o universo. No verso 18, visto que transcendo o perecível e sou ainda mais excelso que o imperecível, sou, portanto, exaltado no mundo e nos Vedas como Purushottama. Então, esse Purushottama quer dizer o Supremo Espírito. Então, ele é exaltado como o Espírito maior e supremo. No verso 19, já estamos indo para o final desse canto 15, Krishna diz: quem iniludível assim me conhece como Purushottama, Espírito Supremo, onisciente, ele me adora com todo o seu ser, o Bhava, ó descendente de Bharata. Então, aquele que conhece vai adorá-lo com toda a sua firmeza, com toda a sua essência, com todo o seu ser. E, de novo, aqui a gente vai fazendo uma comparação às escrituras bíblicas, que diz, no primeiro ensinamento da primeira revelação: tu adorarás seu Deus de todo o seu conhecimento, de todo o seu coração, né, sobre todas as coisas. É mais ou menos isso que Krishna fala aqui. Aquele vai ter que adorar ele com todo o seu ser. Tem muito similaridade entre esses conceitos. E no verso 20, o último desse canto 15, que tem o título O Yoga da Suprema Pessoa, diz o seguinte: assim, esse ensinamento secretíssimo foi declarado por mim, ó Anaga. Conhecendo a pessoa, se tornará sábia e terá cumprido o seu trabalho, ó descendente de Bharata. Então, lembrando aqui, né, que a naga quer dizer sem culpa, né, sem pecado. Então, ele está se referindo a Arjuna, ó Anaga, ó sem pecado, ó sem culpa, dizendo que Arjuna, né, é uma pessoa que está aqui numa missão, que não tem pecado, que não tem culpa, mas que ele tem que cumprir, né, o seu trabalho, tem que fazer aquilo que tem que ser feito, quer dizer, executar o seu Dharma, fazer o seu Dharma. E é isso que Krishna está nos ensinando aqui, que também, né, sabendo todos esses conceitos, precisamos fazer o que precisa ser feito, a nossa essência, fazer aquilo que nós temos como essência, fazer o nosso Dharma. Muito bom. Uh, retiramos aqui do texto umas pontuações, né, para que a gente possa, assim, irmos refletindo e tentarmos trazer isso para o nosso dia a dia, que é realizar o nosso trabalho, o nosso Dharma, aquilo que a gente tem que fazer, tentar transcender as nossas ações. Isso significa não se apegar ao fruto das nossas ações, né? Buscando algo apegado àqueles acontecimentos, se libertar dos objetos do mundo, desapegar de todas as coisas e ter certeza que Deus está em nossos corações, que nós temos o DNA divino dentro de nós, como diz, podeis ser deuses, né? Como está escrito nas escrituras do Novo e do Velho Testamento, sois deuses. Muito bom. Pegando aqui na parte
que a gente faz essas reflexões falando dos Hebreus. Então, sempre quando a gente fala dos Hebreus, estamos referindo ao Velho Testamento. E toda vez que nós falamos dos cristãos, estamos referindo ao Novo Testamento aqui no nosso estudo, né? E do Espiritismo, estamos refletindo do Espiritismo. Então, no Salmos 128, no verso 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Nos provérbios, nos provérbios, nós dizemos assim, capítulo 14, verso 23, em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam penúria. Isaías, no 41, 23, diz o seguinte: anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Ah lá. Sabei bem ou fazer mal, para que os assombremos e juntamente o veremos. Então, somos deuses, não importa o que a gente faz, temos Deus, o DNA divino dentro de nós. No Novo Testamento, na parte do cristão, Evangelho de João, capítulo 5, verso 17, e Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, relacionado ao trabalho, né? Lembrando que nós temos que fazer o nosso trabalho. Deus trabalha até agora, Jesus trabalha também e nós precisamos fazer o nosso Dharma, o nosso trabalho. A primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34, tornou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses. De novo, Deus dentro de nós. Para o Espiritismo, trouxemos aqui um trechinho do livro Luz no Caminho, capítulo 11. O título é Trabalho, Solidariedade e Tolerância. Diz o seguinte: o trabalho edifica, a solidariedade aperfeiçoa, a tolerância eleva, trabalhando, melhoramos a nós mesmos. Então, aqui eu só trouxe um trechinho da mensagem que está nesse livro, no capítulo 11. Fica aí a recomendação para a gente poder ler essa mensagem inteira, buscar, ir atrás, para poder entender tudo, que aqui não dá tempo. E no livro dos Espíritos, na questão 116, Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? E a resposta é: não, todos se tornarão perfeitos. Olha só, é aqui que a gente se aproxima das tradições védicas, falando nessa transcendência da matéria, que não precisaremos mais retornarmos, né? Ficaremos perfeitos, uma perfeição relativa, é claro, não é uma perfeição absoluta de Deus, mas seremos deuses, com letra minúscula, para poder ajudar Deus, com letra maiúscula, na criação do universo. E nessa questão, os Espíritos respondem que nos tornaremos perfeitos. Mudam de ordem mais demoradamente, porquanto com a doutra vez dissemos: um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretendeis que Deus, tão bom, tão grande, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Porque nós, como pais, né, queremos coisa boa para nossos filhos. Essa analogia que a Pleiade de Espíritos de Verdade está nos trazendo. Então, nós vamos mudando de ordem em ordem, demoradamente, de acordo com as nossas próprias escolhas. O exercício prático que nós fizemos aqui, que nós sugerimos, né,
no vídeo passado era para, quando estarmos estudando esse capítulo, tentarmos refletir e trazer para dentro de nós se eu consigo absorver ou sentir as energias benéficas enviadas por Deus, porque Deus está emanando essa energia por todo o universo. Essa discussão foi feita lá no dia do nosso encontro. E aqui vai para o nosso próximo encontro, para o nosso próximo vídeo, para o nosso próximo estudo. Recomendo aqui estudarmos o canto 16, o Yoga da distinção entre os destinos divinos e demoníacos, e durante o estudo desse canto, que nós possamos refletir o que eu faço ao perceber que estou tendo uma ação demoníaca entre aspas, depois a gente vai estudar lá o canto 16 e vermos o que significa, né, essa palavra demoníaca aqui para o Bhagavad Gita nesse capítulo. E é isso, pessoal. Agradeço muito, muito, muito. Até o próximo vídeo. Agradeço demais estarmos reunidos aqui mais uma vez, que nós possamos trazer esses ensinamentos, que eles possam ser úteis no nosso dia a dia, que possamos também compartilhar esse vídeo, se nós gostamos, nas nossas redes sociais, aquelas pessoas que nós queremos bem, que possamos indicá-los nessas reflexões. Meu muito obrigado pela atenção de todos, que Jesus sempre possa abençoar nos nossos esforços e que nós possamos ficar na paz de Deus bendito. Hare Krishna. Até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau. Grande beijo.